Gente, fiquei emocionado, não é que funcionou? Testei aqui, funcionou. E que bom, porque daqui a pouco tem mais um, né? Então é impressionante esse experimento do Ash, né? Sobre conformidade. Então, por enquanto, a gente está conhecendo. O próximo experimento que eu quero apresentar para vocês é o do Milgram, né, que é sobre obediência. Então, ele está mais diretamente vinculado a como uma pessoa dá ordens, né, e como essas ordens são obedecidas, mesmo quando elas parecem ir contra os valores dessa pessoa. Tá? Esse experimento do Milgram ficou bastante conhecido, é um experimento polêmico. Ele envolve uh, pessoas que teriam que ensinar, né, os sujeitos do experimento eram pessoas que tinham que ensinar pares de palavras para outra pessoa, que era um assistente, né, do experimentador. E o experimentador ficava falando algumas coisas bem neutras, né, umas frases prontas, e cada vez que a pessoa errava, ele tinha que dar um choque de uma determinada voltagem. Vocês vão ver isso em detalhes no vídeo, né? E não a pessoa dando choque, tá? O experimento. E supostamente a pessoa estava tomando choque, aí ele ia chegando num ponto em que o choque era muito alto e ele ouvia como se a pessoa estivesse gritando, não eram gravações, mas era como se a pessoa estivesse gritando de dor. E a pessoa dizia: olha, é necessário que você faça isso para o experimento seguir. E aí a pessoa continuava. Então o Milgram achava que com isso ele podia explicar, por exemplo, o fenômeno do nazismo, né, como algumas pessoas chegaram a cometer atrocidades gigantescas. Tá? Então eu não vou falar muita coisa agora, já vou passar. É um vídeo divertido, acho que um canal do YouTube de história da psicologia que eu nem sabia, descobri agora procurando isso para vocês. Vocês vão ver, as imagenzinhas são engraçadas, né? Mas eu vou passar logo o vídeo pronto, ele deve ter uns 10 minutinhos e já vai ficar junto aqui. Vocês assistem qualquer coisa, tem aí pra vocês procurarem no YouTube e assistir depois, se quiser pular e ir pro que eu falo depois, tá bom? Então vamos lá, vai ser aquele mesmo esquema de aparecer, sumir, aparecer e eu procurando doido aqui depois para voltar, mas a gente chega lá. O experimento de Milgram consistiu em induzir pessoas ingênuas, ou seja, que não sabiam o que estava realmente acontecendo naquela situação, a darem choques elétricos cada vez mais fortes em uma vítima, utilizando um mecanismo de indução da obediência por meio da autoridade. Foi utilizada uma caixa metálica que continha chaves que ativariam choques elétricos que iam de 15 a 450 volts. Cada chave disparava uma carga elétrica 15 volts mais forte que a anterior, o que dava total de 30 chaves de ativação. Mais do que isso, as chaves estavam dispostas em sequência, uma ao lado da outra, com instruções sobre sua intensidade. O alerta por escrito ia de choque leve até perigo, choque severo. Os últimos 3 botões continham apenas 3 letras X, pois estavam acima da categoria choque severo. Estariam presentes na sala um instrutor, utilizando o jaleco cinza da Universidade de Yale, o sujeito que aplicava os choques e outro, que ficava numa sala separada que não podia ser vista por quem aplicava as descargas elétricas. Os participantes foram selecionados a partir de convites diretos enviados pelo correio, mas também foi publicado um anúncio no jornal. Quem se voluntariasse deveria fazer uma inscrição, e os selecionados receberiam uma quantia em dólares só por comparecer no laboratório. Ou seja, a pessoa poderia se inscrever para participar do experimento, ir ao laboratório, receber o que fora prometido no anúncio ou convite, ouvir as instruções e, se quisesse, simplesmente ir embora sem participar de nada, pois o dinheiro não precisaria ser devolvido nem nessa circunstância. Ouça agora o que os experimentadores diziam aos participantes, conforme o artigo de Milgram publicado em 1963.
Muito pouco se sabe sobre o efeito da punição no aprendizado, porque quase nenhum estudo verdadeiramente científico foi feito em seres humanos sobre o assunto. Por exemplo, não sabemos quanta punição é melhor para aprender, e não sabemos quanta diferença faz quem está dando a punição, se um adulto aprende melhor com uma pessoa mais jovem ou mais velha do que ele, e outras coisas desse tipo. Portanto, nesse estudo, estamos reunindo um número de adultos de diferentes ocupações e idades e estamos pedindo que alguns deles atuem aqui como professores e outros que sejam os alunos. Queremos descobrir exatamente o efeito que diferentes pessoas exercem umas sobre as outras como professores e alunos, e também que efeito o castigo terá sobre o aprendizado nessa situação. Portanto, eu vou pedir para um de vocês ser o professor aqui hoje à noite e o outro para ser o aluno. Você tem alguma preferência? Depois de dar a instrução, o participante pegava um papel e um chapéu para saber qual dos dois papéis ele teria, ou seja, se seria o professor ou se seria o aluno. Contudo, o sorteio era viciado, pois somente papéis de professor estavam guardados no chapéu, ou seja, o participante sempre seria aquele que daria os choques, nunca aquele que receberia as descargas. Outra coisa que a pessoa não sabia é que quem faria o papel do aluno não era um participante como ele, pois o sujeito que estava fazendo o papel de aluno sabia de todo o experimento, de tudo o que realmente estava acontecendo. E tem mais: o sujeito que ficava com o jaleco cinza nem era professor da universidade, era um convidado que também sabia de tudo o que estava acontecendo. Em outras palavras, todo mundo sabia o que estava acontecendo, menos aquele que fazia o papel do professor. Este, como veremos, realmente era o último a saber. O professor então assistia o aluno ser amarrado em uma cadeira onde ficavam os eletrodos, numa outra sala, e diziam que aquilo era necessário para que o aluno não conseguisse evitar os choques. Ainda diziam que não era necessário se preocupar, pois seria colocada uma proteção especial entre o eletrodo e as partes do corpo, procedimento que impediria qualquer dano permanente à pele do aluno. Por fim, o próprio participante que faria o papel de professor recebia um choque de 45 volts para saber como é levar um choque e também para se convencer de que a coisa era realmente séria e de verdade. Claro, não era nada sério, era tudo fingimento. Durante o experimento, o aluno deveria responder uma série de perguntas sobre pares de palavras, ou seja, o professor falava uma palavra e 4 alternativas, cada uma com uma palavra. Uma dessas alternativas correspondia ao par da primeira palavra. O aluno então apertava um botão em sua própria sala que indicava qual era a alternativa que tinha escolhido. Como tudo estava combinado, o aluno sempre errava. A cada erro, o professor deveria dizer que a resposta estava errada e anunciar a quantidade de volts do choque que receberia por punição. Começava com 15, ia para 30, depois 45 e assim por diante. Conforme passava o tempo e os choques cresciam em intensidade, vozes gravadas de uma pessoa com dores eram reproduzidas na sala do aluno. Quando o suposto aluno já tinha errado uma quantidade suficiente de vezes para receber o choque de 300 volts, ele se jogava no chão e, a partir daquele momento, não emitia mais nenhuma resposta. O professor então ouvia a instrução do homem de jaleco de que era para considerar o silêncio como resposta errada, dar o choque conforme planejado e prosseguir com o experimento. Ao contrário do que se vê em muitos vídeos e comentários pela internet, não é verdade que os participantes foram até o final em silêncio, aceitando passivamente aquele circo de horrores. Existia até mesmo uma lista de falas que o falso experimentador, ou seja, o cara com jaleco,
deveria dizer em caso de o professor demonstrar qualquer hesitação em continuar com o experimento. Isto está na página 374 do artigo de Milgram. Diante do professor temeroso, o experimentador primeiro falava: por favor, continue. Em caso de ele continuar resistindo a permanecer na situação, o suposto experimentador falava: o experimento exige que você continue. Na terceira, ele dizia: é absolutamente essencial que você continue. E na quarta e última fala era: você não tem escolha, você precisa continuar. Só passavam da primeira para as outras no caso de a anterior não funcionar. Na quarta ordem, caso o sujeito se recusasse a continuar, o experimento era encerrado. Tem mais uma coisa: caso o experimentador demonstrasse preocupação com a saúde do aluno, ouviria a seguinte frase: apesar dos choques serem bastante dolorosos, a pele não ficará queimada. Por favor, continue. Por fim, caso o professor fale algo a respeito de o aluno não querer mais continuar, ouviria do falso professor de Yale o seguinte: o aluno, gostando ou não, você precisa continuar até que ele aprenda todos os pares corretamente. Por favor, prossiga. Essas instruções realmente eram necessárias, pois nenhum dos participantes permaneceu tranquilo. Ao contrário, todos ficaram bastante estressados e apresentaram resistência em continuar com o experimento. Um deles chegou a ter crise de riso nervosa. Além disso, em todos os casos, eles apresentaram um sinal de alívio quando finalmente o experimento acabou. Mas e quanto aos resultados? Em um questionário aplicado aos psicólogos sênior da Universidade de Yale, Milgram perguntou qual seria a porcentagem dos sujeitos que continuariam com o experimento até o final. As respostas ficaram entre 0 e 3%, ou seja, erraram por larga vantagem. Olhando para a tabela publicada pelo artigo, as primeiras recusas em continuar com o experimento só aconteceram quando o choque chegou em 300 volts, que era o momento em que o aluno fingia desmaiar. Dos 40 participantes, 26 foram até o final, ou seja, teriam dado um choque de 450 volts. Ao contrário do que muitos acreditam, portanto, o experimento de Milgram recebeu muitas críticas, não apenas por conta de seus vários problemas éticos, mas também por problemas na validade e nas conclusões da própria situação experimental. O artigo também não foi bem recebido. Na verdade, ele foi recusado 2 vezes por 2 revistas diferentes antes de ser publicado. Veja só o que o editor da Journal of Personality escreveu a Milgram sobre o experimento. É isto que é realmente o relatório de algumas pesquisas piloto sobre um método para induzir o estresse ou conflito. Seus dados indicam uma espécie de triunfo da engenharia social. Realmente somos levados a concluir acerca da obediência. Mas, além disso, o que realmente impressiona é o poder da situação experimental como um contexto de influência. E você? Qual a sua opinião sobre o experimento de Milgram? Bom, acho que funcionou, né? E conhecendo Oi, então... eu sou a Jéssica. Opa, E pera hoje lá. o vídeo vai ser uma mistura pra falar sobre análise de filme e o que realmente aconteceu na vida real sobre o experimento. Continuou funcionando aqui, passando coisa que não tem nada a ver. Pausei a moça e sigamos nós aqui. Opa! Eu em tela cheia, eu saindo da tela cheia. Venha cá. Cadê esse negócio?
Pronto, voltando para o meu lugarzinho aqui e aumentando lá. Então, o que acontece aqui? Vocês tiveram uma ideia dos experimentos do Solomon Asch, do Milgram, né? E a gente vai comentar um pouco como os autores aqui, que agora acho que são o Gibson e o Smart, fazem a crítica a esses experimentos e o que eles concluem disso, né? Como é que eles pensam a questão da influência social a partir de uma perspectiva mais crítica. Bom, a primeira coisa que eles chamam a atenção é o que eles chamam de bias também, ou de vieses envolvidos em todos esses experimentos clássicos e em outros, né? Que eles chamam de viés da conformidade, viés individualista e os limites da experimentação. O viés da conformidade, como eles colocam, vem de uma crítica que o Moscovici é um dos principais nomes da teoria das representações sociais, né? Então ele faz uma crítica muito grande a esses estudos, a esses experimentos, chamando a atenção para o fato de que os pesquisadores se concentram em como os indivíduos se conformam com as normas sociais, mas eles deixam de lado o estudo de como as mudanças sociais ocorrem. Então, o que ele está tentando chamar a nossa atenção é para o fato de que os pesquisadores querem achar uma coisa e vão atrás daquilo, né? Mas outras possibilidades são possíveis, né? E isso não foi estudado por esses experimentos clássicos e pela psicologia social hegemônica de uma forma geral. Então, o Moscovici fez um experimento em que ele inverte o experimento do Asch, em que uma minoria, né, porque no do Asch, se vocês pararem para perceber, tem uma maioria que influencia o sujeito, né? Então, o que ele faz? Ele coloca muitas pessoas como sujeitos experimentais e uma minoria dentro que mantém opiniões consistentes e eles tiveram efeitos na resposta da maioria. Então, o que acontece? Se esses experimentos estão tentando mostrar como os grandes grupos têm efeitos sobre os indivíduos, porque o foco é o indivíduo, ele tenta mostrar como pequenos grupos têm efeitos sobre grupos maiores. E por que a gente teria esse viés da conformidade? Né? Porque se tenta mostrar como o indivíduo cede à pressão do grupo por um preconceito histórico com os grupos. E isso é bem interessante. Eu vou fazer um momento cultural que traz elementos que não estão no texto, né? Mas que é muito interessante, que são contribuições dos autores que eu gosto, né? Do Horkheimer e do Adorno, quando eles comentam a questão da psicologia das massas. Né? O Freud tem um texto belíssimo chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu, em que, a partir da explicação psicanalítica, a gente tem algo parecido com o que a gente viu nesses experimentos, né? Ou seja, tem uma teorização e uma tentativa de explicação dos fenômenos de massa por ali. E o próprio Freud já dizia que há um problema em como se estuda as massas, porque normalmente se pensa nelas como algo irracional, brutal, né, em que emerge quase que um outro eu violento, espontâneo, sem capacidade de reflexão, né? E essa visão dos grupos é derivada principalmente de um estudo do século XIX, feito na França, um dos precursores aí também da psicologia social, que é o Gustave Le Bon. O livro do Farr trata, né, desses estudos sobre massas e sobre grupos. Isso é bem interessante, porque o Le Bon descreve as massas dessa forma, né? Então, aquela ideia de algo violento, de algo irracional, né? Que Freud associa bastante rapidamente com o inconsciente, com os impulsos mais primitivos, né? E tudo isso é concebido num século em que os movimentos de massa, as grandes reivindicações das massas são vistas como algo destrutivo e irracional pelas classes dominantes, né? Então, o que o Moscovici tenta apontar, de alguma forma, os autores estão tentando apontar, é para o fato de que esses preconceitos sociais estão interferindo na forma como, inclusive, os problemas de pesquisa são elaborados, né? E por isso boa parte desses experimentos acabam privilegiando como
os grandes grupos influenciam o indivíduo, tornando-o menos racional e indo contra os seus próprios interesses, tá bom? Vamos lá. Outra explicação é o viés individualista, né? De novo, né? Ali a gente vê uma questão do preconceito, né, com os grupos, e aqui a gente tem uma influência muito grande de uma concepção individualista de ser humano, né? Então, esse viés individualista, ou essa interferência individualista, fala do grupo como fator de desindividuação. Então, dois clássicos também da psicologia que acabam repetindo isso são o Festinger e o Zimbardo, acho que é assim que fala o nome deles. Psicólogos sociais já há algum tempo criticaram isso, né? Como o Tajfel e o Turner, por exemplo, que diziam que essa visão é complicada, porque o grupo, inclusive, pode colaborar para a individuação. Há muitos momentos em que os fenômenos de grupo, em que as vivências de grupo acabam nos enriquecendo individualmente, nos tornando mais racionais e percebendo outras possibilidades, ou seja, há influências positivas dos grupos e esses experimentos, em geral, não conseguem ver isso, né? Então, os autores perguntam por que esse individualismo, né? Por que essa interferência do individualismo tão grande? E eles vão dizer que um dos motivos é por conta da influência do Alport, né? Lembram, a gente viu isso lá com Robert Farr também, né? Como eles pensam essa psicologia social separada, né? da filosofia como uma ciência independente, e ela é uma psicologia individualista, né? E o Alport era um militante dessa ideia de compreensão do indivíduo para compreender o todo. E como ele foi muito influente nos inícios ali da psicologia social estadunidense, essa psicologia social psicológica ou individualista ganha uma força muito grande nos Estados Unidos. E outra, segundo os autores, e que também parece o que a gente já viu com Robert Farr, é a da cultura dos Estados Unidos, logo depois da Segunda Grande Guerra, né, que é quando a psicologia social ganha o mundo, que via um perigo no coletivismo comunista. Então, pós-Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética, o comunismo e a União Soviética falando dos perigos do grupo e a cultura individualista, né, do self-made man, do homem que se faz a si mesmo dos Estados Unidos, se torna muito forte e influencia a psicologia também de uma forma geral, porque a psicologia está no meio da cultura e está sendo influenciada por essa cultura, e por isso num país como o nosso, né, extremamente racista e dentre outras coisas, é importante a gente pensar em como a nossa cultura também nos influencia, né? E num país colonizado, o quanto nós adotamos teorias sem muita reflexão, como a gente já viu com o Baró, tá? E seguindo então para o terceiro viés, ou a terceira interferência, vem dos limites da experimentação. Então, eles vão citando vários autores de épocas diferentes, eu só destaquei alguns argumentos para a gente conhecer, né? O primeiro deles é o do Ring, dizendo que os experimentos eram muito bem elaborados, mas as teorias muito frágeis, né? Então, tinha um certo fetiche pelo experimento, né? Criar essa coisa toda, você ter máquinas, você ter quase uma pegadinha do Silvio Santos ali na construção, né? Uma superprodução para fazer pegadinha com as pessoas. Aliás, eu adoro essa parte do vídeo, né? Aquelas carinhas rindo, tipo, só você não sabe, todo mundo sabe, aquela coisa assim, né? E aí tem um momento cultural inútil, assim, eu lembro de umas pegadinhas muito boas. Sim, eu já perdi tempo assistindo essas coisas e achava engraçado, e quando a gente começa a falar besterol, eu lembro de umas boas. Se der tempo, depois eu conto, mas acho que não vai dar tempo. Só que as teorias são frágeis, né? Então essa consistência é uma tentativa de manter as atitudes coerentes e tudo mais, mas não tem uma teorização mais ampla, né? Uma teorização mais consistente.
O Tajfel faz uma crítica a esses experimentos pelo fato de que eles são negligentes com o contexto social. Então é tudo feito muito fora do cotidiano de como as pessoas efetivamente se comportam, né? O Gergen, que a gente já leu ele, né, falando sobre construcionismo, e o Arré, dizem que esses experimentos, na verdade, não valem de nada e propõem uma alternativa metodológica, né, porque isso sai muito dos contextos das vidas das pessoas. Os pós-estruturalistas vão falar da questão dos contextos de discurso, né? Então de como esses experimentos saem disso e como eles mesmos, na verdade, acabam reproduzindo certos discursos sem se dar conta, e como esses discursos são ainda parte de algo maior que são as instituições. Se a gente não entende isso, a gente não entende, por exemplo, o poder da universidade, do grupo universitário e como ele reproduz essas relações de poder e tenta mostrar isso nos seus experimentos, sem se dar conta de que estão falando de um determinado lugar social e não conseguem enxergar outras coisas a não ser aquilo que eles querem nos experimentos, né? E já os críticos do pós-estruturalismo, né, vão ainda dizer que o pós-estruturalismo vê a boa parte das pessoas, né, do mundo aqui, ele já saiu um pouco desses limites da experimentação, né, estão contando um pouco mais sobre as teorias discursivas, as teorias críticas, mas falam que há um risco aqui também em achar que todo mundo é dopado pela ideologia e não vê a agência discursiva dos atores sociais. Mas aqui já são brigas teóricas internas, acho que o que nos interessa é entender que eles estão dizendo, só voltando um pouco, que essa conformidade tem um preconceito em relação aos grupos, né? Esses estudos já partem desses preconceitos, que os estudos têm uma base individualista muito forte, portanto incompleta, e que esses experimentos são muito fora do contexto. Apesar de impressionantes, né, de resultados impressionantes e da criatividade, eles têm problemas bastante sérios, né? Então, os autores, a partir dali, propõem, né, a partir de uma perspectiva crítica, uma abordagem retórica do experimento do Milgram. Abordagem retórica porque eles estão tentando sair dessa visão, como a gente já viu, representacionista, cientificista, experimentalista, por uma abordagem da linguagem, por uma abordagem discursiva e, portanto, da retórica. Por que da retórica? A retórica, eu não vou entrar em detalhes, eles também não explicam isso diretamente, mas por fato de que a retórica é o estudo de como na linguagem a gente tenta influenciar as pessoas, né? Então, para eles, a influência social é muito mais uma questão de retórica, né, do que de conformidade, né, e de obediência. Então, quando eu falo, né, com a voz mais inflamada, ou quando eu tenho uma forma de argumentação, ou quando eu fico citando gente para parecer que é mais sério o que eu estou falando, eu vou usando recursos retóricos de convencimento e de influência, né? E aí eles vão pegar o experimento do Milgram e tentar interpretar numa abordagem linguística, numa abordagem retórica, né? E aí o que eles dizem? Isso é muito interessante, né? Apesar, aquele vídeo é bem detalhado, eles pegam o artigo do Milgram, né, e até a resposta do editor, mas esses autores tiveram um material um pouco mais privilegiado, eles tiveram acesso às gravações das sessões do Milgram, né? Então eles conseguem transcrições muito detalhadas, esse material foi liberado depois de alguns anos, né? E então eles conseguiram esse material e aí eles relatam, né, depois se vocês quiserem, não sei se eu já compartilhei o livro com vocês, mas quem quiser eu compartilho o PDF do livro, quem lê inglês pode pegar para dar uma lida. Eles fazem uma análise do discurso, né, das gravações, e aí eles vão indicar algumas coisas, eu vou falar bem resumidamente, tá? Que, por exemplo, no artigo e nos relatos do experimento tem situações que não foram colocadas. Como, por exemplo,
Tem um dos sujeitos em que ele diz assim: eu não vou dar o choque se a pessoa lá dentro, né, se o aluno não me disser que tudo bem para ele continuar. E aí então o experimentador segue falando aquelas frases que estão lá, olha, não, é extremamente necessário para o experimento que você continue. E a pessoa diz, não, eu não vou continuar. Se não for, né, se eu não tiver uma resposta da pessoa de que para ela tudo bem continuar, eu não continuo. Né? E então o experimentador sai da sala, finge que vai falar com o outro e volta e diz que está tudo bem. E ainda assim isso continua por um tempo. Então o que é interessante? Eles não contam isso. Né? Mas tem algo que está para além daquelas frases e que dá a impressão de que só aquelas frases resolvem. Né? Mas tem muito mais um uso de persuasão e de retórica do que, na verdade, de obediência. Então, eles tentam mostrar que o experimento fala contra ele próprio, né? Ou pelo menos a explicação do experimento fala contra ele próprio. E aí o que os autores colocam, né, o Gibson e o Smart, é isso. Né? A gente passou 50 anos acreditando no experimento, que não foi o que se relata, né? E o que se pode concluir dele é o contrário, né? É que as ordens são muito menos efetivas do que as tentativas mais sutis de persuasão dos participantes para permanecer no experimento. Então, na verdade, é um experimento sobre persuasão para as pessoas continuarem no experimento e não de obediência. Tá? Isso é uma crítica epistemológica bastante forte, né? E assim, eu acho que eu esqueci de falar antes lá, que eu acabei não colocando no slide, né? Mas já na época do Ash, naquele dos tracinhos, tinha gente dizendo que possivelmente a pessoa concorda não pela influência dos outros, mas por solidariedade, né? Para poder não criar problema ali e deixar as pessoas acreditando que o que elas estão falando faz sentido, tá? É uma interpretação possível. Então, quais são as conclusões a que a gente chega? Eu acho que a gente vai encerrando por aqui. Né? É de que a influência ocorre num ambiente complexo que envolve uma construção particular de problemas e quem está elencado para oferecer soluções. Por que eles chegam nisso? Eu pulei uma parte do capítulo em que eles fazem análise de conversa, eles fazem essa reinterpretação do Milgram, depois eles pegam alguns experimentos com pessoas, acho que com fibromialgia, e outro no estábulo, né? Então pessoas que cuidam de cavalos e as teorias e como elas vão falando sobre aquilo, e como um joga para o outro, como tem uma questão de poder do dono ou do profissional, né? Do médico. Então tem alguns elementos importantes aí que eu estou trazendo para a gente pensar de novo a situação concreta, cotidiana do trabalho da psicologia, né? Ou seja, não pensar a influência social dentro dos termos que eles estão colocando, né, de observância, conformidade e obediência, né, mas que essa influência social ocorre num ambiente complexo. Então há uma complexidade muito maior do que um emissor que muda o comportamento do receptor. Né? Então isso envolve uma construção particular de problemas. Naquele ambiente surgem problemas. E, em geral, esses problemas caminham para alguém que está elencado para oferecer essas soluções. Né? Em geral, vai ser a gente. Né? Espera-se que o profissional tenha alguma resposta, ou a gente está ali também esperando que alguém ou outro responda. Né? E a ideia que eles chamam a nossa atenção é essa. Né? A influência vai se dar a quem se atribui esse poder de solução. Né? Então há uma complexidade nessa relação bem interessante. Segunda conclusão que eles chegam: nem sempre os problemas são apresentados para uma solução. Às vezes os problemas são apresentados para gerar conflitos, são apresentados para manter um certo funcionamento, né, das relações ali, e não necessariamente para serem solucionados. Eu poderia dar exemplos concretos de reuniões de departamento, de colegiado, coisas do tipo. Né? Às vezes a gente tem colegas que não estão preocupados em resolver alguma coisa, mas em manter um problema funcionando, e aí realmente só psicólogo para explicar. Eu sou professor. Então, essa é uma outra conclusão. Né? Então, muitas vezes os problemas se reproduzem.
E aí essa natureza repetitiva parece constituir uma identidade do lugar. Olha que interessante, eles usam a identidade do lugar. Então ali tem um problema recorrente, né? Tem uma coisa que se repete e que fala um pouco sobre aquele lugar, sobre aquele contexto. Tá? Porque ele tem diversas relações complexas acontecendo, não dá para a gente pensar só em uma pessoa e outra, A e B, como normalmente acontece ali, né? Ou um grupo de pessoas e alguém que sofre influência. E o que eu acho mais importante para o nosso contexto cá é que dentro de contextos cotidianos, né, então fora das questões experimentais, mas na complexidade do dia a dia, que é onde enfim a gente está, a influência social é muito dependente do contexto interacional, longitudinal e organizacional. Então, onde é que eu acho que eles querem chegar com isso? Né? Nos contextos cotidianos, a influência social depende de muitas coisas. Então, primeiro do contexto de interações. Né? Como é que essas interações se dão entre os atores ali? Segundo, longitudinal, tem uma questão vertical, né, de relações de poder. Eu estou entendendo longitudinal assim, tá? A gente tem latitudes e longitudes, né? Então eu estou entendendo nesse sentido de que existem relações de poder ali e como é que isso se distribui. E organizacional, das regras daquela organização, que pode ser uma organização formal ou pode ser uma organização informal, né? As pessoas têm algumas regras implícitas de como elas funcionam, tá? Então, isto é muito interessante, porque complexifica a noção da influência social, né? E de como a gente pode influenciar, e faz parte de a gente pensar no nosso trabalho de novo, né? Pensando no nosso cotidiano, sobre como as interações se dão. Então, é bem curioso, mas às vezes a gente quer resolver uma coisa, por exemplo, numa repartição pública, numa universidade pública, e aí você manda o seu projeto e como você não conhece as pessoas demoram de mandar. Eu estou falando de um caso real, aconteceu comigo. Um projeto de pesquisa que levou muito tempo para ser aprovado. Quando eu fui descobrir o porquê, porque ele não entrou na pauta de 2 reuniões. Tem uma reunião por mês para resolver isso. Então, se ele não entra na pauta, primeiro porque virou uma confusão. O parecerista do processo, o parecerista do projeto, tinha o mesmo nome que eu, então virou uma confusão para a secretária. Ela não sabia quem era o parecerista, quem era, ela não botou na pauta. Né? Depois, no outro mês, eu acho que o parecerista pegou e ele esqueceu, então também não entrou na pauta de novo. Né? E aí você descobre que, por exemplo, e aí eu sei disso por conta de uma professora mais antiga, que se você conhece a pessoa, leva um bolinho para ela, não sei o que e tal, o seu processo vai parar numa pastinha diferente que caminha mais rápido, né? Então tem essas coisas que acontecem, que às vezes não são as relações de poder longitudinais, mas são essas interações do dia a dia, de quem conhece, de quem não esquece, de que aí vai, de que você pede, e aí a coisa caminha, né? E aí, obviamente, tem essas outras relações de poder e dessas regras institucionais. A que ponto eu quero chegar com isso? Não dá para pensar influência social numa relação tão direta de variáveis, mas isso tem contextos, tem jogos de linguagem, jogos de poder, tem toda uma dinâmica, e os autores aqui vão dizer, olha, a gente entende que tem limites, a gente está dando passos curtos, tem muita coisa para ser estudada, mas é melhor entendendo isso do que ter respostas prontas, que são respostas muito limitadas e muito enviesadas, né? E aí eu diria que tem referenciais importantes, a gente não vai conseguir se aprofundar aqui, mas vale a pena vocês conhecerem a psicologia institucional, algumas psicologias de grupos, que falam um pouco sobre como a gente estar nesses lugares, a gente tentar entrevistar muitas pessoas diferentes, a gente ter noção de alguma forma dessas interações cotidianas, das formas de comunicação, das relações de poder, né? E como tentar fazer essa leitura, levantar hipóteses e aí construir alguns diagnósticos institucionais de grupos e como apresentar relatórios para isso. Então, todas essas coisas têm sido estudadas na psicologia há algum tempo,
né? Por outros referenciais, mas que já críticos, né? Mas que trazem essa ideia. Então, o ponto que eu quero chegar com vocês é que mesmo quando a gente vai fazer um trabalho que parece simples, então eu estou sempre usando CAPS porque a saúde eu acho que é mais fácil da gente pensar nesse momento, né? Mas serve para assistência social, para educação, para todos os outros, e a gente vai ver um pouco melhor isso. Mas como a gente pode chegar nesse lugar e achar que é mais fácil? Eu entro com a minha teoria, a pessoa está ali e eu preciso curar a doença mental daquela pessoa. Isso é muito diferente de a gente pensar nesse formato que os autores estão apresentando, dessa complexidade das relações cotidianas, das relações de poder, dos diferentes discursos sobre essa pessoa, né? Eu vou dar um exemplo da educação, acho que eu já falei para vocês, né? De um menino que era considerado violento na escola, então ele tinha um diagnóstico psicológico de uma criança violenta, e quando a psicóloga vai conversar com o professor do circo escola, do qual ele fazia parte, o professor não entende, porque ele fala, não, aquele é ótimo, ele não tem nenhum comportamento violento. Em casa ele também não tinha. Então como é que um indivíduo violento, não é assim, psicologicamente violento, com traços violentos, não é violento nesses outros contextos, né? O que acontece ali para que ele seja violento de alguma forma? Que papel é esse que ele assume ali, né? E também já tem o menino que eu falei, né, que não sabia matemática na escola, mas na feira conseguia dar troco e tudo mais. Então, são essas questões, né, que vão surgindo, e tem casos e mais casos, né, relatados também numa leitura mais crítica, e que chamam a nossa atenção para a necessidade de entender contextos, de intervir sobre contextos. Não ignorar a singularidade, é claro, mas entender que a influência social, né, as atitudes e os sentidos atribuídos vão depender dessas dinâmicas das interações, das relações de poder e das instituições, tá bom? Então, basicamente, acho que, no fundo, eu estou falando de conceitos clássicos para a gente chegar nessa leitura final. E a gente bate um papo sobre isso e se prepara para seguir mais ou menos nessa linha na próxima semana para a gente falar de preconceito e comportamento pró-social, tá bom? Então é isso, minha gente. Valeu, até breve.